Hoje embarcaremos juntos em uma jornada espiritual poderosa. Você está prestes a descobrir a força transformadora do Salmo 3, uma oração antiga, mas viva, capaz de mover céus e afastar todo o mal. Nesta oração profunda e cheia de fé, invocaremos o poder de Deus para expulsar inimigos ocultos, quebrar bloqueios, silenciar fofocas, neutralizar a inveja, desfazer maldições, desmanchar feitiçarias e anular toda a maldade lançada contra a sua vida. Creia. Até o final desta oração, algo dentro de você será renovado, e portas que estavam trancadas começarão a se abrir. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever. E se este conteúdo falar ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares através do WhatsApp ou nas redes sociais. Leve esta mensagem de fé a quem também precisa de libertação. Nos comentários escreva com fé a frase: Senhor, elimine os inimigos e todo tipo de mal imediatamente. Com o coração aberto e em comunhão com o Alto, iniciemos esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começa mais um dia, e enquanto muitos levantam da cama apenas para cumprir rotinas, há aqueles que já despertam em meio a batalhas invisíveis. São guerras silenciosas, travadas não com armas ou gritos, mas com palavras. Palavras distorcidas, palavras venenosas, palavras lançadas como flechas por línguas afiadas e corações mal intencionados. Acordamos e, sem perceber, já estamos no centro de rumores que não começamos, sendo julgados por narrativas que não contamos, sendo atacados por pessoas que nunca tiveram coragem de olhar nos nossos olhos e ouvir a nossa verdade. Fofocas, calúnias, injustiças. Não são apenas problemas sociais, são armas sutis de destruição emocional e espiritual. Elas minam a reputação, abalam a confiança, criam paredes entre pessoas, destroem amizades e até afastam oportunidades que estavam a um passo de se concretizar. E o mais cruel, muitas vezes, elas partem de quem já caminhou ao nosso lado, de quem um dia foi íntimo, de quem sabia onde estávamos vulneráveis, e usou justamente isso para atacar. Mas é aqui que entra algo que vai além da lógica humana, algo que não pode ser explicado, mas pode ser sentido. É a proteção divina. Aquela força silenciosa e poderosa que se levanta por nós mesmos quando estamos em silêncio. É Deus agindo nos bastidores, apagando palavras malditas antes que se enraizem, fechando ouvidos para mentiras antes que contaminem, trazendo à luz o que tentaram esconder na sombra. A verdade é que nem sempre conseguimos nos defender. Não dá para controlar o que falam. Não dá para impedir que nos julguem. Mas podemos escolher em quem confiar. E quando decidimos confiar em Deus, tudo muda. Porque a justiça dos homens pode falhar, mas a justiça de Deus nunca erra. Ele vê o que é dito às escondidas. Ele ouve o sussurro de quem nos deseja mal. Ele conhece as intenções ocultas, as máscaras usadas em reuniões, os sorrisos que escondem veneno. E não pense que Deus está indiferente. Não está. Ele se importa. Ele se levanta, ele age. Pode não ser na hora que queremos, mas sempre será no tempo certo. Aqueles que levantam falso testemunho serão confrontados pela verdade. Aqueles que se alegram com nossa dor verão o reerguimento que só Deus pode proporcionar. Aqueles que tramam pelas costas verão, com os próprios olhos, a mão de Deus, nos elevando diante dos mesmos que tentaram nos derrubar. E enquanto o mundo se ocupa em nos julgar pelas aparências, Deus nos honra pelo coração. É por isso que ainda hoje, mesmo com tudo o que dizem, você continua de pé. Mesmo com tudo o que inventaram, portas continuam se abrindo. Mesmo com todas as tentativas de difamação, há pessoas que te procuram pela luz que carregas. Isso é proteção divina. Isso é a graça se manifestando nas entrelinhas do cotidiano. Mas essa proteção não é só defesa, ela também é cura. Porque, convenhamos, ouvir mentiras sobre si dói. Saber que estão te difamando quando você só tentou fazer o certo fere lá dentro.
E é nessa dor silenciosa que Deus também trabalha. Ele vai tocando as feridas, fortalecendo o espírito, restaurando a identidade, limpando as marcas deixadas pelas palavras injustas. Você não precisa provar nada para ninguém. O que precisa é seguir com a consciência limpa, com o coração em paz e com a certeza de que Deus está no controle. A fofoca pode se espalhar, mas a verdade permanece. A calúnia pode machucar, mas a justiça divina cura. E a injustiça dos homens pode até atrasar a sua caminhada, mas nunca impedirá o seu destino. Então, ao sair de casa hoje, não carregue o peso do que dizem. Não alimente mágoas. Não devolva o mal com o mal. Continue sendo luz. Continue sendo você. Porque enquanto muitos se afundam em venenos e mentiras, você é sustentado por algo maior. E quem é sustentado por Deus nunca será derrubado pelas palavras dos homens. E é justamente quando a injustiça dos homens tenta nos silenciar que percebemos a necessidade de algo ainda mais profundo, a luz de Deus. Porque não são apenas as fofocas ou as calúnias que nos atingem. Existem momentos em que a alma inteira se cobre de sombra. É como se uma nuvem escura nos seguisse por dentro, abafando a fé, apagando a alegria, consumindo o ânimo. São dias em que tudo parece pesado, em que o coração chora, calado, em que sorrir exige esforço e acreditar no amanhã se torna quase impossível. É a escuridão emocional, a noite da alma, o momento em que até mesmo orar parece difícil. Mas é nesses dias, especialmente nesses dias, que precisamos lembrar: nenhuma escuridão é maior que a luz de Deus. Essa luz não é como a luz do sol, que depende do clima. Não é como a luz elétrica que falha nas tempestades. A luz de Deus é constante, intensa, viva. E o mais bonito, ela não apenas ilumina o exterior, ela penetra nas camadas mais profundas do nosso ser. Ela entra onde ninguém mais entra. Ela visita os porões do nosso coração. Ela toca traumas que escondemos por anos. Ela aquece partes frias da alma que foram congeladas por abandono, rejeição, solidão. Essa luz, quando nos encontra, não nos julga. Ela não nos expõe. Ela nos cura. Talvez você esteja passando por esse momento agora. Talvez esteja se sentindo cansado, sobrecarregado, tentando manter as aparências enquanto dentro de você há uma tempestade. Talvez esteja se perguntando onde foi parar aquela fé firme de antes. Mas ouça com atenção. Deus não se esqueceu de você, e a luz dele continua te procurando, mesmo que você esteja escondido dentro de si. Você pode ter se calado, mas Deus ainda te ouve. Você pode ter se recolhido, mas ele ainda te vê. Você pode ter perdido a esperança, mas ele continua acreditando em quem você é. E quando essa luz chega, tudo começa a mudar. O peso começa a sair. As lágrimas ainda caem, mas agora são de alívio, não de desespero. A mente se acalma, o coração começa a bater diferente, e aquela fé que parecia morta começa a dar sinais de vida outra vez. A luz de Deus não nos força a nada. Ela nos atrai com mansidão. Ela nos convida a sair do esconderijo emocional. Ela nos chama para fora das cavernas onde nos refugiamos quando o mundo nos feriu. Ela nos lembra que mesmo que o mundo inteiro nos abandone, Deus permanece. E sabe o que mais essa luz faz? Ela nos mostra quem somos de verdade. Porque as trevas mentem. Dizem que somos fracos, inúteis, sem valor. Mas a luz de Deus diz: você é filho, você é filha, você é precioso. Você foi criado com propósito. Você tem valor. É por isso que precisamos buscar essa luz todos os dias. Não apenas nos momentos bons, mas especialmente nos dias em que tudo parece perdido. Porque a escuridão espiritual se alimenta da ausência de luz. Ela se infiltra quando deixamos de orar. Ela cresce quando paramos de falar com Deus. Ela se fortalece quando achamos que não precisamos mais da presença dele. Mas basta um sussurro, uma oração sincera, um pensamento voltado para o alto, e a luz volta. Basta dizer:
Pai, me ajuda. E ela rompe o breu. Basta admitir que está difícil, que você não consegue sozinho, e a luz começa a brilhar de novo, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E quando isso acontece, a mente clareia, as decisões ficam mais leves, a alma respira, o coração volta a bater com esperança, e a vida, que parecia sem cor, volta a ter significado. A luz de Deus não apenas dissipa a escuridão, ela transforma o lugar onde a escuridão habitava. Onde antes havia medo, nasce fé. Onde havia dor, nasce propósito. Onde havia raiva, nasce perdão. Onde havia morte emocional, nasce vida nova. Então, não importa quão escura esteja a sua manhã, não importa o que você ouviu, o que disseram sobre você, ou até o que você mesmo disse contra si, a luz dele continua disponível. Basta abrir a porta do coração, basta permitir que ela entre, e ela vai entrar. E quando entrar, nunca mais será como antes. E quando a luz de Deus penetra as sombras da alma, ela revela coisas que antes estavam escondidas. Porque a escuridão não apenas nos envolve, ela também amarra. Há correntes que não se veem, mas se sentem. Correntes que não brilham, mas pesam. Correntes que não têm som, mas aprisionam pensamentos, vontades, emoções. São correntes invisíveis. E é preciso discernimento espiritual para perceber que elas existem. Quantas vezes você já sentiu que algo te segurava, mesmo querendo seguir em frente? Quantas vezes tentou mudar, mas parecia que sempre era puxado de volta ao mesmo ponto? Quantas vezes chorou sem saber por quê? Sentiu angústias profundas, enfrentou ciclos repetitivos de dor, frustrações ou bloqueios, mesmo orando, mesmo buscando? É porque existem prisões espirituais que não são feitas com ferro, mas com traumas. Pactos antigos, palavras malditas lançadas contra nós, medos herdados, culpas cultivadas por anos. E o inimigo sabe disso. Ele trabalha em silêncio, não para assustar, mas para prender. Porque o maior objetivo das trevas não é te destruir de uma vez. É te manter cativo, cansado, frustrado, acreditando que não existe saída. Mas eu preciso te dizer algo que vai além de qualquer lógica humana. Não há corrente invisível que o poder de Deus não possa quebrar. A mesma luz que dissipa na escuridão também queima os grilhões do inferno. E quando o Espírito Santo começa a agir, não há maldição que resista, não há palavra contrária que se sustente, não. Há prisão emocional, mental ou espiritual que permaneça de pé. E aqui é preciso ser honesto. A libertação nem sempre vem com barulho. Muitas vezes ela começa em silêncio, com uma lágrima que escapa, com um cansaço que vira entrega, com uma rendição sincera que diz: Senhor, eu não aguento mais lutar com minhas próprias forças. E é nesse momento de verdade que o céu se move. É nesse momento em que Deus, com sua mão invisível, começa a tocar correntes antigas. Ele vai aos lugares mais profundos da alma. Ele visita memórias esquecidas, palavras que te marcaram lá atrás, pactos que você nem sabia que havia feito. E uma a uma, as correntes começam a se quebrar. O medo perde a força. A culpa começa a sair. O coração começa a respirar liberdade. E é importante entender: libertação não é só um evento espiritual. É um processo diário. É escolher todos os dias não alimentar as mentiras do passado. É recusar os pensamentos que tentam dizer: você não pode, você não merece, você sempre será assim. É lembrar que a cruz não foi um símbolo religioso, foi um ato definitivo de libertação. Cristo não morreu para que você vivesse amarrado. Cristo não ressuscitou para que você permanecesse em prisões internas. O sangue que foi derramado, ali tem poder até hoje. E ele clama por sua liberdade. E se você sente que está preso, saiba, você não está sozinho. Milhares vivem o mesmo drama em silêncio. Mas hoje pode ser o começo da sua quebra de correntes. Hoje pode ser o dia em que você se levanta, não com as próprias forças, mas com o poder de um Deus que liberta. Não importa se essa corrente te acompanha desde a infância.
Não importa se ela veio por meio de pessoas próximas. Não importa se ela foi construída com os erros que você mesmo cometeu. O que importa é que Deus tem poder para quebrar todas elas, e Ele deseja fazer isso agora. Sim, agora. Talvez você esteja ouvindo essas palavras com lágrimas nos olhos, sentindo algo diferente dentro do peito. Isso não é apenas emoção. É o Espírito de Deus te tocando, te chamando para fora da prisão, te dizendo: eu tenho mais para você. E sabe o que acontece quando as correntes são quebradas? Você não apenas se sente livre. Você começa a viver como alguém livre. As decisões mudam. A visão muda. O ambiente ao seu redor muda. As pessoas começam a perceber algo diferente, porque agora você não caminha mais como quem está preso por dentro. Você caminha como quem foi liberto por um amor que não conhece limites. A partir de hoje, declare isso sobre sua vida. Eu não sou prisioneiro do medo. Eu não sou refém da dor. Eu não sou marionete do passado. Eu sou livre em Cristo. E nenhuma corrente invisível vai me impedir de viver o propósito que Deus escreveu para mim. E que assim seja. Porque quando o Filho liberta, é libertação verdadeira. E depois que as correntes são quebradas, depois que a alma respira alívio pela libertação que vem de Deus, um novo desafio se levanta diante do coração restaurado: lidar com os ataques externos. Porque a verdade é essa: quanto mais luz você carrega, mais as trevas tentam apagar. E aqui entra um dos maiores enganos do mundo espiritual: acreditar que só porque você foi liberto internamente, o mal lá fora não vai mais tentar te atingir. Acredite, quanto mais você avança, mais a inveja desperta. Quanto mais você brilha, mais o rancor dos outros tenta te ofuscar. É como se algumas pessoas, por não suportarem ver a graça de Deus se manifestando na sua vida, decidissem te atacar com palavras, julgamentos, olhares, fofocas. Às vezes, nem falam, mas sentem. E essa energia, por mais sutil que pareça, tem peso. A inveja é uma sombra silenciosa que tenta se infiltrar onde há bênção. Ela não precisa de motivos. Basta ver o seu crescimento, o seu sorriso, a sua paz, e já se incomoda. E você sente, você percebe. Você começa a notar olhares estranhos, comportamentos diferentes, afastamentos inexplicáveis. Você sente que algo espiritual está tentando te atingir. E muitas vezes, junto com a inveja, vem o rancor e os ataques dos inimigos. Alguns são inimigos declarados, outros disfarçados. Alguns vêm de longe. Outros, infelizmente, estão bem perto. Gente que você ajudou, que você confiou, que você estendeu a mão, e que agora deseja em silêncio que você fracasse. Mas aqui vai uma verdade que precisa ser gravada no seu espírito: nenhuma arma forjada contra você prosperará quando a sua vida estiver firmada na força de Deus. Porque a inveja pode até ser lançada, o rancor pode até ser sentido, os ataques podem até ser arquitetados nos bastidores das trevas, mas você está blindado por uma força invisível. É como se Deus colocasse um escudo espiritual em volta de quem é dele. Não um escudo de ferro, mas de glória, de santidade, de autoridade celestial. E esse escudo não só protege, ele também revela. Ele revela quem está ao seu lado de verdade. Ele revela quem torce pela sua queda. Ele revela quem finge amor, mas esconde veneno. E a palavra é clara: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, 7. Não ser atingido não significa que não vão tentar te atingir. Significa que os planos do mal não vão prevalecer. Significa que o rancor do outro não vai definir seu destino. Significa que a inveja lançada não tem legalidade, onde há coração puro e aliança com Deus. Mas atenção, a força de Deus não se manifesta onde há ódio reativo. Ela se manifesta onde há confiança. Ela se levanta onde há entrega. Ela age quando, mesmo diante do ataque, você escolhe não responder com as mesmas armas. Você não precisa se vingar. Você não precisa provar nada. Você não precisa descer ao nível de quem te quer mal.
Porque quem anda com Deus não responde com fúria, responde com fé. Não ataca de volta, entrega nas mãos daquele que julga com justiça. Não perde tempo tentando entender por que o outro odeia. Apenas continua caminhando porque sabe que o amor de Deus é mais forte que qualquer veneno lançado. Você quer saber qual é a verdadeira força de um escolhido? É seguir firme mesmo quando zombam. É continuar servindo mesmo quando desprezam. É manter o coração limpo mesmo quando o atacam. É não deixar que a amargura do outro contamine a doçura da sua alma. E aqui está algo muito poderoso. Quanto mais os inimigos se levantam, mais Deus te exalta. Quanto mais a inveja tenta apagar sua luz, mais ele aumenta seu brilho. Quanto mais o rancor te cerca, mais ele te envolve com paz. Porque não é você quem luta, é ele quem guerreia por você. E o Senhor, quando entra na batalha, nunca perde. Então, se você tem sentido ataques recentes, se tem percebido que há uma resistência invisível à sua volta, se pessoas têm se afastado sem explicação, ou se você tem sentido o peso do olhar dos invejosos, descansa. Não tente resolver com suas mãos aquilo que só Deus pode lidar com perfeição. Não se contamine com ódio. Não se afunde no ressentimento. Não se desvie do caminho. A força dele já está agindo ao seu favor. E saiba, nenhuma bênção que Deus colocou sobre a sua vida será removida pelo rancor de alguém. Ninguém pode apagar aquilo que o céu já escreveu. E nenhum inimigo, por mais poderoso que pareça, pode impedir o avanço de quem é protegido pelas mãos do Altíssimo. Por isso, ore, jejue, vigie. Mas acima de tudo, confie. A força de Deus não apenas te guarda, ela também te conduz até onde os inimigos jamais conseguirão te alcançar. E é justamente quando a luz se mantém acesa, quando mesmo em meio aos ataques, a alma escolhe permanecer firme em Deus, que os levantes espirituais se intensificam, porque os inimigos terrenos podem até tentar te derrubar com palavras, fofocas, rejeições, mas há batalhas que ultrapassam o plano físico. Há guerras silenciosas travadas no mundo espiritual, e muitas delas são armazenadas em silêncio, mas carregadas de intenção maligna. Maldições lançadas por inveja, feitiçarias feitas na calada da noite por mãos que odeiam sem motivo, palavras carregadas de rancor, lançadas como setas invisíveis para destruir sua paz, seu lar, sua saúde, seus caminhos. E talvez você tenha sentido isso. Um cansaço, que não é só físico, uma tristeza sem explicação, a mente confusa, a casa pesada, as portas fechadas. Tudo parecia andar, e de repente, tudo estagnou. Esse é o efeito das armas forjadas. Elas não vêm com aviso, não chegam com alarde, elas vêm de forma estratégica, porque quem as lança conhece o invisível, mas não conhece o Deus que te guarda. A palavra é clara e poderosa ao declarar: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. E esse versículo não é apenas poesia espiritual. Ele é realidade para os que estão firmes na presença de Deus. Porque sim, as armas podem até ser forjadas, podem até ser preparadas com rituais, oferendas, pactos e maldições. Mas quando há um escudo de oração, de fidelidade e de sangue do Cordeiro, nada disso tem poder. A verdade é que o mundo espiritual é movido por legalidade. E o que dá poder às obras malignas não é a força delas, é a brecha em quem recebe. Mas quando você vive uma vida de oração, quando seus pés estão no altar, seus joelhos no chão e sua alma conectada com o céu, não há feitiço que te toque, não há despacho que te derrube, não há maldição hereditária, inveja ou encantamento que sobreviva à presença do Deus Altíssimo. Deus não apenas bloqueia essas armas, Ele as anula. Ele as faz perder força no ar. Ele as quebra antes mesmo de tocarem a sua vida. Ele desarma o inimigo, desmonta o altar de feitiçaria, quebra a corrente dos bruxos e manda fogo do céu contra toda obra de escuridão. E se você já sentiu que foi alvo disso,
Se já acordou no meio da noite com peso na alma? Se já teve sonhos estranhos, crises inexplicáveis, dores sem diagnóstico, perdas sem motivo? Pode ser que você tenha sido atingido por armas espirituais forjadas contra a sua vida. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa viver com medo de nada disso, porque o poder que habita em você é infinitamente maior do que qualquer força que habita nas trevas. O sangue de Jesus tem poder. Poder para cancelar toda palavra maldita lançada contra a sua casa. Poder para desfazer toda feitiçaria feita para trancar seus caminhos. Poder para limpar sua mente, sua saúde, seu corpo, sua família. Você pode estar cercado de pessoas que tentam te destruir em segredo, mas o seu espírito está cercado por anjos que te guardam em público e no oculto. Você pode estar em um ambiente onde lançam palavras de maldição, mas a voz de Deus fala mais alto. Ele não só anula as maldições, ele transforma em bênção. Lembra de Balaão? Chamado para amaldiçoar o povo de Deus, mas quando abriu a boca, abençoou. É assim que Deus faz. Ele converte maldição em vitória. Ele transforma feitiço em testemunho. Ele faz do veneno lançado o antídoto da sua cura. E mais, ele expõe os que tentam te derrubar, porque ninguém toca em um ungido e permanece impune. Aqueles que lançam obras de feitiçaria contra a vida de quem é separado por Deus, mais cedo ou mais tarde, colhem o que semearam. Não é preciso buscar vingança, apenas confiança. Não é preciso responder, apenas descansar. Não é preciso temer, apenas orar. Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelos seus caminhos. Unja sua porta, sua mente, seu travesseiro. Profetize. Toda maldição está quebrada. Todo feitiço está cancelado. Toda arma está anulada. E quando você declarar isso em nome de Jesus, o inferno treme, porque não há pacto das trevas que suporte a luz da presença divina. E você carrega essa luz. Você carrega esse poder. Você carrega esse escudo. Portanto, levante-se em fé. Declare que a sua vida é blindada, que a sua história está nas mãos de Deus, que toda maldição lançada contra você cairá por terra, e que toda arma forjada contra sua alma não apenas falhará, mas será usada por Deus como testemunho de livramento. O mal não tem vez na vida de quem está firmado no Senhor. E o seu Deus nunca dorme. E mesmo depois que todas as armas forem anuladas, mesmo quando as maldições forem quebradas, as correntes desfeitas e os inimigos silenciados, ainda assim, a caminhada da fé não se tornará uma estrada sem pedras. A verdade que poucos têm coragem de dizer é que viver com Deus não significa ausência de adversidades, significa presença garantida em meio a elas, porque há dias em que tudo parece conspirar contra você, em que as portas permanecem fechadas por um tempo, em que o diagnóstico vem, a traição aparece, a conta vence, e o chão desaparece, e a pergunta que ecoa no coração de quem crê é: Senhor, onde estás quando tudo dá errado? Mas aqui está a resposta que o Espírito Santo sopra sobre a sua alma agora. Eu nunca saí do seu lado. A ausência de ruído não é ausência de Deus. O silêncio de Deus não é sinal de abandono. O choro da madrugada não é sinal de que Ele se esqueceu de você. Na verdade, é nesse lugar profundo da dor que Ele mais se revela. Lembra de Daniel na cova dos leões? A presença de Deus não evitou a cova, mas impediu os leões de devorá-lo. Lembra dos 3 jovens na fornalha? Deus não apagou o fogo, mas entrou com eles no meio das chamas. Lembra de José? Traído pelos irmãos, vendido, caluniado, esquecido, no cárcere. Mas em cada etapa a Bíblia diz: o Senhor era com ele. E essa é a promessa que repousa hoje sobre você. Deus está com você, nos dias bons e nos dias em que tudo parece ruir, nos sorrisos e também nas lágrimas, nos cultos cheios e no quarto vazio, na celebração das vitórias e no vale das perdas. Ele está. Ele permanece,
Ele sustenta. Talvez você esteja enfrentando uma luta agora que parece não ter fim. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho. Talvez você já se perguntou: por que tanta dor, Senhor? Por que comigo? E ainda que o céu pareça calado, a presença dele não se ausentou. Acredite, há anjos sendo enviados a seu favor enquanto você escuta estas palavras. Há forças invisíveis sendo mobilizadas, há portas sendo trabalhadas no oculto, há laços sendo desfeitos e correntes sendo partidas por uma mão que não dorme e não falha. Porque o nosso Deus não é Deus de momentos, é Deus de permanência. Ele não é presente apenas quando tudo vai bem. Ele se revela ainda mais nas tempestades. E é justamente nos desertos que aprendemos a depender da presença. É no vale que aprendemos a ouvir a voz dele. É na dor que nos tornamos sensíveis ao toque dele. É na escassez que provamos a fidelidade. E então, mesmo sem entender tudo, começamos a experimentar a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que não estamos sozinhos. A presença dele vai com você para o trabalho. A presença dele entra com você no hospital. A presença dele te acompanha no transporte, na rotina, no silêncio. A presença dele caminha ao seu lado, vela o seu sono, seca suas lágrimas. Ele é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas também é seu Deus. Não porque você mereça, mas porque ele decidiu amar você. E quem ele ama, ele cuida. Quem ele cuida, ele não abandona. E quem ele não abandona, nunca está sozinho. Então, mesmo que tudo esteja difícil agora, mesmo que os desafios sejam maiores do que suas forças, mesmo que a dor esteja sufocando sua fé, permaneça com Deus, porque no tempo certo ele vai se revelar de forma gloriosa, e tudo o que hoje parece injusto, confuso e pesado, será testemunho. Você vai entender por que tudo aconteceu. Você vai enxergar que ele sempre esteve ali. Você vai se lembrar de noites em que não havia ninguém por perto, mas uma paz te sustentou. Um toque invisível te ergueu. Um sussurro silencioso acalmou seu coração. Isso é presença. Isso é o amor de Deus te cercando por trás e por diante. Isso é promessa cumprida. E ainda que tudo ao redor diga o contrário, você está guardado. Porque quem tem a presença de Deus não precisa de aprovação dos homens. Não precisa de garantias humanas. Não precisa de reconhecimento do mundo. Precisa apenas confiar, porque Ele está com você. No desafio, na dor, na perda, na angústia, na espera e na vitória que já está a caminho. E se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Cada palavra, cada reflexão feita nesta oração teve um propósito maior: fortalecer a sua fé, renovar sua esperança e lembrar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Ao longo dessa jornada, falamos da justiça divina, da proteção contra os ímpios, da quebra de correntes invisíveis, da libertação do mal, da força de Deus contra a inveja e os ataques dos inimigos, da anulação de armas forjadas e feitiçarias e da presença constante de Deus em meio aos desafios. Tudo isso não é apenas conteúdo espiritual, é direção do alto, é bálsamo para a alma. Agradecemos por ter permanecido conosco até o fim. Sua presença aqui é sinal de que o Espírito Santo te conduziu a este momento. Que cada palavra encontre morada no seu coração. Que a paz de Deus continue te envolvendo. E que você leve essa oração com você nos dias bons e ruins. Se essa foi a sua primeira vez aqui, convidamos você a se inscrever no canal, curtir esse conteúdo e continuar caminhando conosco em fé. Compartilhe esta oração com quem também precisa de força e consolo. Que Deus te abençoe e que nos reencontremos na próxima oração com o coração ainda mais firme na presença dele.